Oi, gente. O Valadão tá surtado porque foi citado por um deputado na CPMI, o Rogério Correia, não é? E vamos ver a fala do Valadão, nervosinho, não é? Acusando, mas não respondendo às acusações, não é? E, claro, fazendo uma cortina de fumaça porque ele quer que as pessoas não olhem para o fato de que o Zetel, da mesma igreja do Valadão, e o maior financiador do Bolsonaro e do Tarcísio de Freitas já está envolvido, né? Foi preso, envolvido com coisa muito nebulosa. Mas vamos ver sobre isso, vamos ver a fala do Rogério Correia e vamos comentar. Vamos lá. Vamos lá, gente, a CPMI do INSS, né? Gente, o meu nome foi citado nessa CPMI a partir de um requerimento do deputado Rogério Correia, deputado petista, esquerdista, onde eu já estou abrindo processos contra calúnias, difamações e acusações indevidas que ele fez. Essa CPMI, o meu nome ter sido citado nessa CPMI, é uma prova de uma perseguição infundada e caluniosa. O meu nome foi para a CPMI a partir dessa denúncia e dessa fala fatídica desse deputado esquerdista. Já estive em contato também com a Damares, inclusive falei com a Damares hoje, onde as duas vezes que eu falei com ela, eu deixei claro para a ministra Damares, uma irmã em Cristo, que ela mordeu a isca dos esquerdistas, ela mordeu a isca deles. Um esquerdista doido que coloca o meu nome numa lista para a CPMI e ela... Sobrou até para a Damares, porque a Damares disse que com muito pesar reconheceu que tinha sim nomes de instituições religiosas envolvidas nos escândalos, né? Inclusive a Igreja de Alagoinha, igreja que o Valadão é um dos seus fundadores, né? Assim como o Zetel, que é cunhado do Vorcaro, né? O Vorcaro que já está, enfim, dando os depoimentos dele lá na CPMI do Banco Master e tudo mais. Então, o André Valadão está querendo abafar isso daí, processando para ver se silencia. Só que Valadão tem um detalhe importante, que a gente sempre suspeitou dessas igrejas. E agora, todo mundo que não tem rabo preso está achando ótimo que a polícia investigue essas igrejas e suas lideranças. Só que não deve estar gostando é você, né? Porque vender um produto invisível, né? Ganhar muito dinheiro e não ter que responder a ninguém deve ser realmente muito bom. E a partir do momento de ser investigado, aí já não gosta tanto, né? Aí já fica bravinho. Se fica tão bravinho, tão surtado, que resolve que sobra até para Damares, né? Que diz que a Damares mordeu a isca da esquerda. A Damares, que é uma pessoa que tem uma ideologia com a qual eu discordo radicalmente, ela só não foi, digamos assim, contaminada ao ponto de tentar proteger vocês, sabe? Só isso que ela fez, só isso, e por isso vocês já ficaram bravinhos. Mas vamos seguir. A fala das igrejas evangélicas mordendo a isca dessas pessoas que querem difamar, denegrir e perseguir a realidade que é o crescimento e a bênção que é a igreja. Não, querem investigar, porque as igrejas evangélicas não são todas iguais. Algumas podem estar envolvidas em coisas erradas e essas pessoas, não a igreja, a pessoa que cometeu essas coisas erradas devem ser punidas, e outras igrejas e outras pessoas que não estão envolvidas não serão investigadas, Valadão. Você tentar transformar isso numa questão religiosa é típico de gente que usa da religião como escudo para tentar, sabe, evitar que as pessoas olhem aqui. Mas não é questão de religião, não, viu, Valadão? É questão de corrupção. Mas vamos seguir. Então, assim, sobre a CPMI, o que eu tenho a dizer é o seguinte: vindo do Rogério Correia, é a mesma coisa que vir de uma barata. É a mesma coisa de vir de um esquerdista, um esquerdopata louco. O pastor Valadão apareceu, até que enfim. Depois de tantas denúncias do envolvimento dele e da Igreja da Lagoinha dentro da CPMI do INSS, ele deu as caras. Pena que não foi para responder aquilo que está sendo perguntado, e sim para me atacar. Dizer que a denúncia não vale nada porque eu sou de esquerda, realmente não convence ninguém. Aliás,
Não sei se a igreja dele só pode ter pessoas de extrema direita que contribuem, assim como fez o pastor Zetel, com 3 milhões para a campanha de Jair Bolsonaro e 2 milhões para a campanha de Tarcísio de Freitas. Mas essa é outra história. Aliás, esse negócio de ficar sugerido pelo Valadão que todo mundo da igreja dele só pode ser de extrema direita, isso daí cabe eventual processo, viu? Porque as igrejas, um dos pré-requisitos para uma igreja é ela ser aberta a todas as pessoas. Eu gostaria até depois de falar com um advogado, vou procurar um advogado para perguntar se não tem alguma irregularidade na ideia de uma instituição religiosa que está aberta apenas para pessoas de uma determinada perspectiva religiosa. Isso daí pode ter problema nisso aí, viu? Mas vamos seguir. O que nós precisamos é averiguar realmente o conteúdo das denúncias. E é aí que eu quero entrar. Primeiro, Banco Master. Proprietário Daniel Vorcaro, membro da Igreja da Lagoinha. Daniel Vorcaro foi preso e no mesmo dia o pastor Valadão mandou fechar o banco Clava Forte ligado à Igreja da Lagoinha. Isso. Pois é, por que ele mandou fechar? Tem alguma coisa errada lá? Pois é. Por si só nos leva à investigação, porque uma das denúncias é exatamente a lavagem de dinheiro do Banco Master através da Igreja da Lagoinha e do pastor Zetel, que eu também explico quem é, pastor da Igreja da Lagoinha, cunhado de Vorcaro e que também na Clava Forte fazia depósitos financeiros. Por isso nós precisamos da quebra do sigilo, tanto da Clava Forte Bank, da Igreja da Lagoinha, quanto do pastor Valadão, quanto do pastor Zetel. Não para por aí. Vocês ouviram falar nos Golden Boys, são os meninos que ganharam muito dinheiro com entidades fajutas que roubavam os aposentados. Um deles era Felipe Macedo. E este Felipe Macedo, junto com uma entidade por ele formatada para roubar os aposentados, fez investimentos para o Réveillon da Igreja da Lagoinha em São Paulo. Ou seja, potencialmente, gente da Igreja de Alagoinha está envolvido no escândalo do Banco Master e no escândalo do INSS. Nos dois. E esse pessoal da Igreja da Alagoinha são financiadores, os maiores, o Zetel é o maior financiador do Bolsonaro e do Tarcísio. Bancou este Réveillon lá no Allianz Parque. Várias outras contribuições estranhas foram feitas a determinados pastores e outras igrejas. Uma delas foi para André Fernandes, também da Igreja da Lagoinha. Todos esses documentos oficiais chegaram até a CPMI. É com base nisso que nós estamos fazendo rigorosamente as investigações. Não adianta me chamar de senhorzinho, dizer que eu sou de esquerda, do PT, tudo isso é verdade. Isso não coloca em xeque as denúncias que chegam com documentos oficiais. E por isso, inclusive a senadora Damares, que é evangélica, solicitou que essa investigação também fosse feita. Portanto, não há perseguição a ninguém. Todo tipo de lavagem de dinheiro está sendo analisada na CPMI. Lavagem de dinheiro para alfaiates, lavagem de dinheiro para escritório de advocacia, para fintechs, para bancos e lavagem de dinheiro também em algumas igrejas evangélicas. Por serem igrejas, não estão imunes à investigação. Aliás, a lei vale para todos. Eu só quero fazer aqui uma correção e, nesse sentido, pedir desculpa pelo erro que cometi. Quando falei na CPMI festa de casamento, não era festa de casamento, era festa de aniversário da filha do Daniel Vorcaro, em que estava presente o filho do pastor Valadão. Essa correção fica feita, mas sinceramente, não é este erro que embasa a não resposta da Igreja da Lagoinha e do pastor André Valadão. Pois é, Rogério. E cada dia que passa, fica mais evidente que tem algumas igrejas evangélicas, provavelmente, claro que isso tem que ser investigado, metidas em coisa muito nebulosa, não é? E tem gente querendo abafar essas investigações. Essa atitude dele fechar o banco Clava Forte no mesmo dia que o Vorcaro foi preso foi praticamente uma confissão de
coisa errada, né? Mas tem gente que acredita em coincidência, né? Tem gente que acredita nessas coisas, enfim. Vamos ver o que é que essa investigação vai dar. E era uma questão de tempo, né? Que ficasse cada vez mais provado, né? Que algumas dessas igrejas evangélicas estão metidas em coisas muito erradas, né? Muito erradas. A gente já suspeitava disso há muito tempo, né? É claro que, no caso específico da igreja da Lagoinha, as investigações é que vão mostrar, mas que o maior financiador do Bolsonaro e do Tarcísio é uma pessoa envolvida com esses escândalos, né? Isso diz muito mesmo. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador. Quem sabe faz um dos nossos cursos, um pix para andretj@terra.com.br. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Um abração e até breve. Tchau, tchau.